Olá, queridos alunos do Colégio Militar de Brasília. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de interpretação textual focada no Enem, porque basicamente, como temos visto até aqui, as questões do Enem exigem basicamente criticidade, conhecimento de mundo, percepção da realidade e muito pouco ou quase nada de elementos conteudistas. Então a gente vai voltar aqui, continuando na mesma toada. Desculpa. Então, nesse texto, porque a gente sempre começa dando um tapa aqui no enunciado da questão, no comando da questão, porque, recapitulando, faremos assim uma leitura mais direcionada desse texto. Se eu fizer a leitura antes, aí chega aqui e ele pede uma coisa muito específica, provavelmente isso vai ter passado batido por nós, e aí a gente vai ler de novo e a gente sabe que em média aí nós temos 3 minutos por questão do Enem. Então, nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor. Então, estamos pensando aqui numa estratégia argumentativa, ou seja, se tem o intuito de convencer, muito provavelmente, quase certamente, aqui nesse texto, uma estratégia argumentativa, tem um ponto de vista, e esse ponto de vista vai sendo defendido ao longo do texto. Então, a estratégia argumentativa, usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder, foi. Então, o que ele usou para mostrar que as pessoas não entendem a linguagem daqueles donos do poder? Então, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população... Então, qual foi a estratégia usada para convencer o leitor de que grande parcela da população não compreende a linguagem? Então, vamos ver aqui as alternativas, como nós vimos no último item, na aula anterior. O que ocorre? Muitas vezes eu consigo já perceber elementos críticos das alternativas sem ler o texto, porque não faz muito sentido. A gente pode seguir pelo caminho todas as vezes. Isso é um recurso a mais que pode te ajudar aí a se dar bem numa questão, conseguir resolver uma questão puramente interpretativa. Então vamos lá. Alternativa A: revelar a origem religiosa da linguagem. Primeiro, a linguagem tem origem religiosa? Do jeito que está aqui colocado, parece que é a linguagem de maneira geral. Será que isso acontece? E o texto tem como estratégia, revelar a origem religiosa da linguagem para convencer que uma grande parcela da população não compreende a linguagem. Não digo que seja impossível, mas é um tanto quanto distante. A gente vai facilmente comprovar essa alternativa ao fazer a leitura do texto da questão 20. B: questionar. A estratégia é questionar o temor sobre o futuro da linguagem. Então, a estratégia é essa. Aqui, durante o texto, eles vão questionar o temor. Então, existe um temor, esse temor vai ser questionado. Alternativa C: descrever a relação entre sociedade e linguagem. Então, eles vão descrever essa relação entre esses dois elementos. É isso que vai acontecer, a gente vai observar no texto. Essa C aqui me parece um tanto quanto vaga para a gente opinar qualquer coisa sobre ela agora, realmente precisa ler o texto. Alternativa D de dado. Vamos organizar aqui o mouse. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. Então, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. A linguagem está sendo esfacelada? Que linguagem? De maneira geral, as pessoas pararam de se comunicar, isso, ninguém fala mais com ninguém,
O que a gente vai observar aí? O mesmo se fala, mas não entende. Alternativa é criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Então, vamos lá, marcar aqui. A estratégia argumentativa é uma crítica, né? Vai criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados. Existem usos especializados da linguagem, né? E há um obstáculo que é promovido por esses usos. Então, o texto ele vai ter como estratégia argumentativa criticar esse obstáculo. Vamos ver, né? O que seria usos especializados da linguagem? Isso pode influir no fato de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem dos detentores do poder. Deixa eu só mudar aqui o cursor. Vamos à leitura do texto. No princípio era o verbo. Uma frase bíblica, né? Que no próprio texto acho que já fala isso. A frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João e remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis. É a mais famosa da Bíblia. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém, é tão estruturante que está presente em outras religiões, para muito além das fundadas no cristianismo. Então, a relação da religião com a palavra não é exclusiva, essa relação não é exclusiva do cristianismo. Letra A, revelar a origem religiosa da linguagem. Existe uma relação, mas quer dizer que a origem da palavra é religião? Cuidado com esse item A, está meio capcioso. Como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos. Basta tentar imaginar um mundo em que não podemos usar palavras para dizer de nós e dos outros, para compreender o que isso significa. Então, um mundo sem palavras seria um tanto quanto bizarro e quase inconcebível. Ou um mundo em que aquilo que você diz não é entendido pelo outro, talvez seja esse o mundo, né? O mundo em que a gente fala e ninguém entende, as pessoas falam e nós, na nossa parte, também não entendemos, e o que o outro diz não é entendido por você. O que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Tem um item aqui que fala que a estratégia é apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. Está falando aqui que do esfacelamento, a palavra foi destruída. O que pode acontecer se isso acontecer? Então, será que vai vir essas consequências aqui? Ele vai apresentar essas consequências do esfacelamento da linguagem? Vamos lá. Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Letra E. Criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Só que aqui não falou ainda de usos especializados, está falando apenas que em diferentes sociedades e línguas é importante lembrar que a língua servil ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Há grupos de poder que eles excluem os outros. Ainda não falou nada que esses grupos fazem usos especializados da linguagem. Está mais para D. Apresenta consequências do esfacelamento da linguagem. Vamos ver aqui. Quem entende linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas? Não. Entrou bastante aqui na letra E. Usos especializados. Quem entende essas linguagens aqui, tanto quanto obtusas e estranhas? A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus direitos. Está falando de novo dos obstáculos da linguagem especializados, usos especializados da linguagem. A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Seriam os médicos, os burocratas, os cientistas, os promotores, etc. Se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento.
Ele pegou aqui, né, fez esse gancho com o início do texto, amarrando aqui a argumentação. No princípio era o verbo, e mostra que é muito bonitinho, né? É muito bonitinha a história do Evangelho, mas que agora há um problema nessa relação aí. Mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum para compreender uns aos outros. Então, se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento, mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que não têm linguagem comum para compreender uns aos outros. Aqui, observação tinha que ser uma vírgula, né? Está truncado aqui esse período. Então, vamos passar aqui um por um. Retomando aqui o enunciado, nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi. Vamos lá. Letra A. Revelar a origem religiosa da linguagem? Não. Existe uma relação muito íntima e estreita entre esses dois elementos, a religião e a linguagem. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém, é tão estruturante que está presente em outras religiões para muito além das fundadas no cristianismo. E aqui o que ele diz? O mundo é criado pela palavra e não que a linguagem foi criada pela religião ou tem uma origem na religião. Questão B, item B. Questionar o temor sobre o futuro da linguagem. Então, a estratégia desse texto aqui é criticar, questionar um possível temor, né? As pessoas estão temendo pelo futuro da humanidade. Vamos questionar isso. É o que acontece nesse texto? Com certeza não. C. Descrever a relação entre sociedade e linguagem. Não podemos nos esquecer que aqui tem algo muito específico no enunciado. Nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi. Então, que estratégia foi usada para as pessoas compreenderem isso aqui, para o leitor compreender isso aqui? Essa estratégia é descrever a relação entre a sociedade e linguagem. Ele diz que está falando, nossa, a sociedade e tal, se relaciona assim, assim. Até que tem isso aqui, porque religião tem a ver com a sociedade, certo? As funções aqui, né, os usos específicos e burocráticos, até tem a ver com a relação entre sociedade e linguagem. Mas não é a estratégia usada, né? O clímax desse texto, o ponto máximo desse texto, é quando ele vem aqui com os nomes das profissões e mostra que a maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Então, o juiz, o promotor, o médico, eles vão dizer o que vai ser da sua vida, mesmo que você não entenda o que eles estão falando. De maneira geral, é isso que o texto está apontando aqui. Então, vamos ver a D. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. Até menciona aqui que é um problema, né? Imagina, né, como seria a vida sem a linguagem. O que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Durante séculos, em diferentes línguas, é importante lembrar, a linguagem servindo serve para manter privilégios de grupos. Então, na verdade, essas consequências do esfacelamento da linguagem, né, ou se há realmente isso aqui, esse esfacelamento, né, o ponto aqui é que isso foi colocado como hipótese, né, uma hipótese um tanto quanto longínqua, tá? Então, as possíveis consequências, né, eu acho que isso aqui foi usado mais como um argumento, como uma estratégia como um todo, né? Então, o texto ele vai ter o seu ponto alto justamente aqui na letra E, criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Quando ele entra aqui, advogado, juiz, promotor, médicos, isso aqui já começa a ficar muito claro, tá? Porque mesmo quando a prova, a questão se aproxima
dessas outras alternativas não é de uma forma direta ou que ele me leve a acreditar ou entender que isso é uma estratégia textual, uma estratégia argumentativa. Não. A estratégia realmente é ficar criticando, né, o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Então, por que essas pessoas têm uma linguagem específica? Porque elas querem controlar a vida das pessoas, e quanto menos as pessoas entenderem, mais suscetíveis, mais submissas, mais manipuladas elas serão. Então o médico vai lá e fala, não, toma um Doril e acabou. E o cidadão que ele foi, que está saindo da consulta, não tem o que falar, não tem muito o que discutir, ele vai aceitar, mesmo que não melhore, e é isso, paciência, é a vida. Então, criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem é a alternativa correta aqui da questão 20 do Enem 2023. Já estamos na questão 20, nada de conteúdos específicos. Realmente para não dizer que não tem, a última questão que a gente viu na aula anterior, questão 19, essa questão suscitam conhecimentos específicos sobre texto, sobre redação, sobre organização das ideias, organização argumentativa, organização textual, no máximo. Fora isso, a gente não tem aqui gramática, diretamente falando, a gente não tem aqui conteúdo de literatura, de escolas literárias, não diretamente, mas se eu não tivesse talvez essa bagagem da língua portuguesa, gramatical, textual e literária, eu talvez não responderia a essas questões da forma como vem sendo. Então, é realmente necessário ter esses conhecimentos, não para serem apontados aqui, aqui está falando de uma informação do romantismo. Tá, mas qual a relação disso? Como que isso vai confluir na minha vida, na interpretação da realidade à minha volta, na assimilação dos problemas que se desenrolam e chegam até mim? Ok? Então, só para a gente finalizar aqui, questão 20, letra E mesmo. Então, fechou aí. Valeu, obrigado, garotos. Até a próxima.